Darcy, ó, agora partindo para um lado mais técnico. Para quem ainda não está assistindo, a gente que ainda nunca ouviu falar em compressor centrífugo. Tá. Qual a tecnologia que usa e por que ele é mais eficiente que um compressor a parafuso? E por que também que ele gera uma economia? Tá, vamos lá. O compressor parafuso é muito simples de se entender, são duas engrenagens, elas fazendo o trabalho do elemento compressor, tá? E elas estão num nível de tolerância aí na casa microdecimal ali, bem justinho. E ao longo dos anos você vai desgastando. Aí você vai, a cada 4, 5 anos, 24 mil horas, 30 mil horas, dependendo do fabricante, você faz a retificação desse bloco, que é como o motor de um carro. Mas ela vai perdendo tolerância. Então tem indústrias aí com máquinas de 30 anos, 20 e poucos anos, né? O que acontece? Ela perde, a cada vez que você faz a revisão do bloco, da unidade compressora, você perde eficiência, mas a potência elétrica é a mesma. Pode continuar. Tá? E então, o que acontece? Qual que é a diferença para o centrífugo? O centrífugo são 3 turbinas de avião em série, primeiro estágio, por exemplo, ela pressuriza o ar aí de 0 a 4 bar, depois o segundo estágio de 4 a 6 e o último estágio na pressão final que a empresa vai precisar, 6, 7, 8, 9, 10 ou até mesmo 13 bar, dependendo do processo, tá? E por que ela economiza energia? Porque é um compressor que muitas vezes vai substituir 3, 4, 5 ou até 10. Então o tamanho da planta é menor. E o coeficiente específico, então, ou seja, a potência instalada em quilowatts pela vazão, que pode ser aí em qualquer unidade, ela é de 25 a 40% menor do que uma instalação melhor parafuso. Tá? Ou seja, ela economiza porque ela tem menor potência instalada. Eu falo que é assim, muito simples de entender. É uma resistência de um chuveiro. Você tem um chuveiro lá com uma resistência instalada, sei lá, 5.000 watts, tradicional. Aí você pega um que tem lá 3.500. Então, esse aqui, 3.500, é o centrífugo. E o de 5.000 é a instalação parafuso. Tá? Evidente que eu tenho um compressor versus 5 ou 10. Ah, mas aqui a minha flexibilidade é maior. Então, e aí que existe o trabalho de quem? Do engenheiro, no caso do engenheiro mecânico aqui, de avaliar qual que é o seu perfil de consumo de ar comprimido para que eu possa especificar se vai ser 1, 2 ou até 3 compressores, ou até 4, tá? Centrífugos assim mesmo. Então, eu tenho que entender. Em indústrias, por exemplo, uma indústria de papel e celulose, ele pode colocar que vai rodar sempre mais ou menos na mesma carga, entendeu? Para aquela área específica, entendeu? Agora, uma indústria de eletroeletrônicos que tem muito setup de máquina, aí tem afundamentos de picos de consumo, aí eu tenho que estudar um pouquinho melhor. Então, não é simples. O parafuso eu falo que o parafuso é uma máquina de prateleira, o centrífugo é uma máquina de engenharia, é diferente. Ele tem uma vida útil maior. Na verdade, é assim, você tem máquinas de 70 anos rodando no mercado aí, ele é muito maior e o custo de manutenção é menor por quê? Proporcionalmente, evidente, tá? Lógico. Proporcionalmente, há uma instalação parafuso. Por quê? Tem menos peças. E fora que todo e qualquer centrífugo de qualquer fabricante é isento de óleo. Os parafusos, você tem os parafusos lubrificados, ou os normais, que a maioria das indústrias tem, mas em alguns segmentos, como farmacêuticos, automobilísticos, por causa de áreas de pintura, ou alguém que requer um ar realmente isento de óleo, aí já tem os compressores isentos. Aí, esses casos aí, o nosso ganho é muito maior, porque a manutenção de um compressor isento de óleo é muito caro. Tá? Então, esse é o meu trabalho, mostrar que troca-se o existente, parafuso, por centrífugo. Só que é um trabalho que denota tempo e é um trabalho de engenharia, não é simplesmente trocar 6 por meia dúzia, nesse caso. Só que quem tem centrífugo jamais volta para parafuso, porque ele não tem mais problema. E detalhe, ainda os nossos equipamentos, os da Howa, que advém da Samsung, tá? Ninguém precisa falar quem que é Samsung no mundo, né? Enxergo daqui.
Uhum. Eu coloco lá um chip, um 5G, e eu estou enxergando a máquina, está aqui. Eu enxergo ela operando daqui. Eu não opero ela à distância, mas pela web eu te dou um login e uma senha, você enxerga a máquina de qualquer fabricante que nós temos máquinas no Brasil, eu consigo colocar aqui para vocês enxergarem. Tá? Então, é uma tecnologia, inclusive, aberta. Tá? Os nossos equipamentos não têm PLCs fechados, como as outras multinacionais. Nossa, é uma tecnologia padrão de mercado. Tá? Então, tem várias aplicabilidades e soluções que a gente pode utilizar o centrífugo no segmento industrial. Darcy, só uma pergunta. Quando que você vai usar o centrífugo versus o parafuso? Bem simples. Capacidade da planta. Operando, e principalmente em ritmo de trabalho de 24 horas, se possível de segunda a sábado. Segunda a sexta é possível? Sim, mas quanto mais tempo a planta rodar é melhor. E quanto menos tempo ele parar é melhor também. 600 HPs de compressor, parafuso, operando ininterruptamente, é possível trocar por centrífugo e você tem os ganhos do quê? Economia de energia de 20 a 25 a 40% e custo de manutenção inferior. Tem casos e projetos que a gente aprende até de 70% de redução do custo de manutenção. Tá, mas só com redução de custo de manutenção e redução com a eficiência energética que tem um compressor centrífugo, já paga o investimento. Paga. Os paybacks são muito bons aí, de 24, 30 e poucos meses. Claro, quanto maior o compressor, maior a planta, maior é o investimento.